Olá, graça e paz, povo de Deus, boa tarde, boa quarta-feira. Estamos aí para mais uma live de oração, de louvor, palavra. E o que nós vamos estudar hoje está lá no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 1, vamos ler até o 7, tá? Gente, nós vamos tocar uma música e depois nós vamos de palavra, tá? Nosso assunto de hoje é por que algumas orações não são atendidas. Nós vamos saber por quê. Vamos enumerar alguns casos aqui, amém? Amém. Vamos de louvor então? Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo e sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é o meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Aleluia! Tudo que adquiro pertence a Deus. Diga! E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo e sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus. Diga! Deus é fiel! Aleluia! Fiel é meu Deus. Glória a Deus! Deus é fiel. Deus é fiel! Aleluia! Deus é fiel. Deus é fiel. Que nós possamos declarar: nosso Deus é fiel. Amém? Glória a Deus, aleluia. E vamos declarar também que Deus é bom, que Deus é santo, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Amém? Amém. Vamos orar, consagrar esse momento, nosso Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Jesus, te pedimos, Senhor, abençoe cada vida que aqui está, abençoe esse nosso momento. Nós consagramos esse momento a Ti, Pai, para Te adorar, para Te bendizer, para exaltar o Teu nome, para dizer que o Senhor é santo, 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 Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja aqui neste momento conosco, se movendo, entregando a bênção, entregando a paz, a alegria, a prosperidade e falando com os teus filhos através da tua palavra. Em nome de Jesus, tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Repreendo todo o mal contra a vida deles, que eles possam ser edificados pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Hoje, gente, nós vamos estudar a palavra que está lá em Tiago. Tiago, capítulo 4. Do 1 ao 7 nós vamos ler. E os nossos questionamentos de hoje são por que algumas orações não são atendidas. Por que Deus não escuta algumas orações? Por que Deus não atende algumas orações? Não concede os nossos pedidos, né? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Então, Tiago capítulo 4, eu vou ler lá. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês?
não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Vou continuar lá até o 7. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que faz habitar em nós tem ciúmes, fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, vocês viram aqui que Tiago está falando aos cristãos, está falando à igreja, e ele pergunta no texto de onde vêm as guerras, as contendas que há entre vocês. E ele vai mais além, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Aqui Tiago está querendo falar das nossas paixões, das vontades da nossa carne, né? As nossas paixões, os nossos desejos, os nossos prazeres. Então ele vai dizer, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, tá falando de lutas e guerras, que às vezes são guerras e lutas internas da nossa carne contra o nosso espírito. É disso que Tiago está falando. Mas ele vai dizer logo à frente, algo que aqui é o ponto do nosso texto. É sobre isso que eu quero falar. Não tem porque não pedem, né? E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, gente, o que ele está querendo dizer, não tem porque não pede. Realmente, quem não ora, nós estamos falando de oração aí há várias lives, né? Quem não ora não pode receber, porque não está orando. Então, para você receber, ou para você receber um sim ou não, ou um espera, você precisa estar em oração, né? Então, tem muitos que não recebem porque não pedem. É o que o Tiago está falando. E quando eles pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. E quais são esses motivos errados? Ali adiante ele está dizendo, Deus se opõe aos orgulhosos, né? Não, mas concede graça aos humildes. Porque muitas vezes as nossas orações são orações orgulhosas, orações que a gente pede coisas para o nosso prazer, para o nosso deleite pessoal, pela nossa vaidade, por orgulho, né? Quem nunca fez um pedido, eu quero receber um carro para aparecer, né? Ter prosperado mais que o fulano, para aparecer, para, né? O pensamento, a atitude, a oração foi toda no sentido voltado para si mesmo, um pedido egoísta, né? Então, os nossos prazeres, os nossos deleites, as nossas vontades, a vontade da nossa carne, né? É isso que Tiago está falando. Então, hoje, o texto da mensagem é por que algumas orações nossas não são atendidas? Por que Deus não atende algumas orações? E o primeiro caso que eu coloquei ali, a primeira opção que eu coloquei foi o que Deus não vai atender, não vai conceder o teu pedido quando você pedir algo que quebre ou burle ou fira princípios bíblicos, né, gente? Então, Deus não vai conceder esse pedido. Você orar para alguém não conseguir algo que é bênção para a vida dela, né? Uma oração contrária, né? Uma oração que Deus não se agrada. Deus não vai ouvir, Deus não vai responder essa oração. Uma oração que, né? Oração que não vai agradar a Deus, que vai estar contrariando algum princípio bíblico, e daí você vai estar pecando, você vai estar quebrando um mandamento divino, um mandamento de Deus. Eu não enumerei nada aqui, mas na hora que eu for no texto da live eu me lembrar de alguma coisa, eu coloco. A segunda
questão, né? Que tá no texto. Vocês pedem, mas não recebem porque pedem por os motivos errados. Então, como eu falei, motivos errados, egoísmo. Eu peço para estar ostentando, eu peço por causa da minha vaidade, né? Coisas que eu peço assim, para humilhar os outros, entendeu? Ah, eu quero dons e coisa para ficar famoso, né? Não, gente. Deus, ele dá dons, talentos, tudo para que o corpo dele seja edificado, para servir no corpo, né? Para servir a igreja, servir as pessoas. Então, Deus, ele não vai conceder essa oração, não vai conceder esse pedido se ele tiver focado naquilo que é totalmente egoísta, né? Que eu tô naquelas orações que eu só penso em mim, no meu prazer, nas vantagens que eu vou ter em receber isso pelo qual eu estou orando. A terceira oração que Deus não atende é a oração quando há falta de perdão, né? Falta de perdão, pecado, né? Que nós estamos em pecado, não deixa de ser. Ó, quando estiverem orando, Marcos 11, do 25 ao 26, o versículo, eu vou ler aqui para vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que estás no céu não perdoará os seus pecados. O que diz a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é assim mesmo, quando nós não liberamos o perdão, Deus também não nos perdoa. Então, Ele não escuta as nossas orações. Nós podemos orar o quanto nós quisermos. Enquanto nós não entendermos, né? Não deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós não perdoarmos, nós não trabalharmos a mágoa, aquelas coisas amarguradas, às vezes amargura que tem no coração por causa de alguma coisa que aconteceu. Enquanto nós não liberarmos o perdão, Deus, ele não escutará, ele não responderá às nossas orações, amém? Amém. Então, a quarta coisa que eu enumerei aqui é uma vida em pecado, né? Se eu estou mergulhada no pecado, logo o meu relacionamento, a minha comunhão com Deus, ela não está bem, né? Foi como se tivesse cortado o Wi-Fi ali, não vou ter internet, a conexão foi cortada, né? Por alguma razão, a minha vida de pecado, a minha vida praticando que é prazeroso, porque o pecado pode parecer prazeroso, mas ele tem uma consequência depois. E essa consequência, uma das consequências é ter a minha conexão com Deus, com Cristo, cancelada, cortada. Eu posso orar, mas Deus não vai ouvir. Deus não vai responder às minhas orações. Amém? Amém. E deixa eu ler para vocês Isaías 59, 1, 2. Vejam. O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa ouvir. Versículo 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Viu só? Esse versículo, esse texto lá de Isaías diz exatamente isso, né? Que as nossas maldades, a prática do pecado, né, vai nos afastar, vai nos separar do nosso Deus. Porque o texto mesmo está dizendo, quem tem amizade com o mundo faz inimigo de Deus. Então, a vida de pecado também faz com que Deus não escute as nossas orações, também não conceda os nossos pedidos. E lá no 5 que eu enumerei aqui, é quando nós pedimos algo que não é da vontade de Deus, tá, gente? Aqui eu vou ler 1 João 5,14 para vocês. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se nós pedirmos de acordo com a vontade dele, Ele nos ouvirá e vai nos conceder. Agora, se nós estamos pedindo algo que não é da vontade de Deus, nós não seremos atendidos, gente. Não tem jeito. Exemplo dessa oração aqui na Bíblia. Sabe aquela oração que Jesus fez quando estava na cruz do Calvário para morrer? Ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Nós sabemos que Jesus Cristo estava ali sofrendo, pagando o preço para que um dia nós fôssemos salvos, nós fôssemos livres do pecado, né? Libertos. Foi por nossa causa que ele passou por aquele sofrimento e ele pediu para Deus livrar ele.
E Deus não atendeu a oração de Jesus. Será que Deus não estava ouvindo, não estava vendo aquele sofrimento? Sim, Deus estava. Só que existia um propósito maior, um propósito de salvar o mundo, a humanidade. Então, essa oração de Jesus, ela não estava de acordo com a vontade do Pai. Então, Deus não ouviu a oração de Jesus, né? E qual é o sexto aqui que eu coloquei? O texto fala, né? Vocês não têm porque não pedem. Então, a sexta dica aqui, a sexta que fala tá no texto, é que quando nós não pedimos, né? Quando nós não estamos orando, quando nós não temos o hábito de orar e de pedir a Deus, fazer a nossa petição, pedindo tudo aquilo que nós queremos. Então, se nós não estamos orando, Deus não vai fazer, Deus não vai conceder. Vai ficar tudo por isso mesmo, né? Então, não deixem de orar, porque você precisa orar e pedir. E a sétima é quando nós não pedimos com fé. Essa é muito séria, né, gente? Quando for orar, peçam crendo que vocês já estão recebendo, não é o que a Bíblia diz? Então, e Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você vai pedir algo já você não está crendo que vai receber, então nem ora, né, gente? Pelo amor de Deus. Vai orar, já crê que vai receber, já ora com fé, crendo que Deus ele vai te alcançar o que você está pedindo, amém? Então, a nossa oração, ela tem que ter fé. Tá? E o Salmo 37:5 vai dizer: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, e o mais ele vai fazer coisas incríveis na tua vida. E eu tenho um exemplo de oração que vai de acordo com a vontade de Deus. A oração de Ana. Nós já falamos sobre Ana e Penina, né? A Penina provocava a Ana, incomodava a Ana. Ano após ano, Penina tinha um filho atrás do outro e Ana incomodada com aquilo. E Ana orou ano após anos, pedindo a Deus um filho. Só que este filho só foi vir depois que Ana se deu por conta e fez um voto. Qual foi o voto que Ana fez? Deus, se o Senhor me deres um filho, ele vai te servir. Ele vai ser sacerdote na tua casa. E foi aí que Deus concedeu para Ana Samuel, né? Que foi um profeta, um sacerdote da casa de Deus. Então, o que nós temos que ter em mente, o que eu quero ensinar para vocês nessa noite, né? Nada que seja novo, é algo que está na Bíblia, é algo que é visível na palavra de Deus. Aquilo que nós pedimos para Deus não pode ser egoísta, não pode ser por vaidade. As nossas orações, elas precisam ser orações inteligentes e sábias, né? Nós precisamos orar no sentido que Deus nos conceder aquilo que vai ser bênção para a nossa vida e que alcance outras vidas, não é mesmo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu orei durante muitos anos para Deus me dar a minha casa, essa casa onde aqui nós estamos, onde nós gravamos a live, né? Eu orei por muitos anos, mas Deus não me concedeu a casa. Eu tentei muitas vezes e não consegui fazer o financiamento. Eu consegui fazer o financiamento, eu me recordo da oração que eu fiz. Eu disse, Deus, me dá a minha casa, porque quando o Senhor me der a minha casa, eu vou pregar a tua palavra. Eu vou abrir a minha casa para fazer estudo bíblico, para fazer encontros de GR, que é o que tem aqui na nossa igreja, na nossa região. Encontros de GRs, né? Pessoas que se reúnem a cada 15 dias para estudar a palavra de Deus. E demorou um pouco, né? Mas isso aconteceu e eu entendi. E Deus me pediu para falar com o meu pastor, enfim. E eu disse que queria fazer minha casa, né? Não falei o motivo, eu disse que eu queria e ele abençoou. E assim Deus abençoou. Foi quando Deus falou comigo e disse, né, para mim, que o meu pedido, a minha oração tinha sido ouvida, que não era para mim chorar mais, porque eu chorava, né, gente? Chorava porque algumas coisas que eu queria fazer não estava dando certo. Então, Deus estava ouvindo as minhas orações. E esse é um exemplo de oração que eu fiz,
né? E depois eu entendi, eu disse, Deus queria algo mais de mim, né? Às vezes Deus quer algo mais de nós. E nós estamos procrastinando, né, algumas coisas, para fazer algumas coisas para Deus. Então, gente, a oração é uma mão de... Como é que é? Uma via de mão dupla, né? Você pede algo, mas Deus às vezes espera algo de volta de você. Então, a nossa oração, a nossa palavra de hoje, vamos orar e pedir a Deus, né, que nós possamos ter sabedoria, que nós possamos ter maturidade na hora de orarmos, né, que nós possamos, através da oração, ter mais comunhão com Deus, ter mais, fazermos pedidos, né, gente, que alcancem outras pessoas, né, que não seja somente para o nosso prazer, para o nosso deleite pessoal, mas que a gente possa também estar honrando o reino de Deus, estar alcançando vidas e abençoando pessoas. Amém? Amém. Então, nós precisamos estar compreendendo o que Deus quer de nós e que nós possamos fazer orações inteligentes e sábias. Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te pedimos, Pai, que nós possamos, Senhor, amadurecer espiritualmente, que nós possamos receber de Ti, Deus, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. Abençoa, Senhor, os projetos, a vida, a casa, a família, que os projetos deles, Pai, sejam para abençoar, para edificar outras vidas, Senhor. Que às vezes o propósito que o Senhor tem para nossas vidas, Pai, é de abençoar outras famílias. Assim como o Senhor fez com alguns homens da história da Bíblia. Serás uma bênção, tu e a tua família serão uma bênção neste lugar, nessa cidade, no Brasil, no mundo, Pai. Nós não sabemos, Deus, os planos, os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, mas fala com cada um deles, Pai. Fala com cada um deles, conversa com eles em sonhos, em visões, por meio da Tua palavra, Senhor. E que eles possam todos os dias orar, falar contigo, aumentar a comunhão que eles têm com Deus. Que o Senhor possa falar com cada um deles, Pai. Que eles possam abandonar os próprios prazeres, os prazeres da carne. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Deus, que o Espírito Santo esteja ativo em nós. Que nós não venhamos a dormir espiritualmente. Abre a visão, abre o discernimento, Pai. Traz um tempo de oração, um tempo na presença de Deus, um tempo de comunhão, algo forte, novo, renovado, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, te glorificar em todas as nossas orações, em todas as nossas atitudes, nas nossas decisões, que a nossa vida seja regada, a nossa família seja regada, o nosso ministério seja regado por oração, porque onde tem oração, onde tem joelho dobrado, tem batalhas vencidas, tem família de pé, tem ministério de pé, tem ministério avançando, tem ministério sendo bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Ó Pai, ouve a oração dos teus filhos, Pai. Ensina a eles, Espírito Santo, a como orar no Espírito. Orar, Senhor, aquelas orações que Deus, Ele olha para nós e se agrada. Esse é o meu filho, essa é a minha filha. E eu tenho prazer de dizer que estes são os meus filhos. Eles estão fazendo orações que estão agradando, alegrando o coração do Pai, alegrando o Espírito Santo, em nome de Jesus. Abençoo cada vida que aqui está. E eu repreendo em nome de Jesus toda obra contrária, toda palavra maldita. Eu repreendo todo o mal contra a tua vida em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Pai, livra eles das ciladas, dos laços, das amarras, de tudo que prende a mente, o coração, que tudo aquilo que é espiritual, que se movimenta nas trevas, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Gente, prazer estar aqui com vocês. Compartilha a live, curte, comenta, pede oração. Nós estamos aqui para ser bênção na vida de vocês, para orar por vocês. Hoje eu rememorei essa semana, né, esse propósito que Deus tinha para minha vida, né, de eu pregar a palavra dele. E quando eu fiz esse voto com Deus, que ele me dá a minha casa e eu pregar, eu não imaginava que a gente ia fazer aqui na minha casa, eu não imaginava que a gente ia ter o canal, eu não imaginava
que eu ia estar pregando aqui para vocês. Eu tinha muita vontade, mas eu não imaginava que ia ser assim. Então, Deus vai colocando sentimentos, vontades, coisas no coração da gente. E se você sente que isso é bom, que isso abençoa outras vidas, faça. Não se pare por causa de opiniões alheias, porque você acha que não vai dar certo. Faça o que Deus colocar no seu coração, amém? Então, eu amo muito vocês em Cristo Jesus, oro pela vida de vocês também orem por nós e até a próxima. Um abraço.